prefeito Rodrigo Manga completou 6 meses no comando da Prefeitura de Sorocaba. Nestes primeiros 6 meses de gestão, o chefe do Executivo Municipal tem demonstrado não ter apego ao gabinete, indo sempre à sua base, ou seja, às ruas, na tentativa de resolver as questões que impactam a população no dia a dia. Para uns, trata-se de um governo populista, para outros, um governo humanista. Conforme apresentamos, a enquete realizada pelo portal RMS News, que teve início às 12 horas de terça-feira e terminou às 23h59 desta quarta-feira, com registro de 8.291 votos, Manga obteve aí um alto grau de satisfação dos internautas do portal RMS News. Para 67,63% dos internautas, Rodrigo Manga fez um excelente governo nesses primeiros 6 meses. 1,92% consideraram o governo ótimo, 0,59% bom, 0,60% regular, 29,26% consideraram o governo ruim. Para que possamos compreender este momento frente à administração da maior cidade da região metropolitana de Sorocaba, com grande satisfação, recebemos ao vivo, aqui no portal RMS News, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Bom dia, prefeito! Abrindo os microfones, todos abrindo os microfones, ok? Prefeito Rodrigo Manga, conosco. Bom dia, prefeito. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos os formadores de opinião. Obrigado pela oportunidade de poder estar falando com vocês, aproveitar essa audiência tão importante para falar um pouco do nosso trabalho, daquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba e de projetos que aconteceram e que estão para acontecer. Eu fico feliz ao saber o resultado dessa enquete. E, acima de tudo, saber que houve uma melhora, né, da primeira avaliação dos 100 dias para os 6 meses de governo. Eu acho que isso nos motiva a continuar trabalhando pela população, fazendo melhor. Nós assumimos a cidade em janeiro com uma série de desafios e graças a Deus, com bastante trabalho, eu quero estender para todo o secretariado, acho que a gente tem conseguido atender o anseio da população. Ainda tem muito que se feito, é apenas o começo do nosso governo, ainda trabalhamos com um orçamento da gestão anterior, mas a gente já consegue perceber um clima de otimismo na população sorocabana, já consegue perceber as coisas acontecendo em parcerias com a iniciativa privada. Observe que mesmo com escassez de recursos, nós conseguimos aí melhorias no Vila Helena, Ecopontos, mini terminal na Aparecidinha, no Cajuru, o habiteto está sendo todo transformado, o Carandá, sábado vamos fazer uma grande ação no Vitória Régia, ampliação de 300% do leito Covid. Nós assumimos, estávamos com um cenário desesperador, conseguimos ampliar e fazer essa ampliação acontecer em todas as nossas unidades, né, nas nossas UBSs e nas nossas UPHs, para que esses leitos fiquem para a população também. Uma grande articulação para que a gente pudesse receber todas as vacinas disponíveis pelo Ministério da Saúde, o que faz com que Sorocaba avance de uma maneira bastante importante na vacinação, dando todas as opções para os seus munícipes, uma credibilidade no cenário da iniciativa privada que tem possibilitado investimentos importantes e mesmo no momento de crise e sem aumentar R$1 de impostos, nós conseguimos uma arrecadação maior de R$137 milhões referente ao mesmo período do ano passado. Então, esse é um breve relato das ações que estão acontecendo, sem falar a questão da humanização. Ontem mesmo estive nas ruas com a equipe da humanização, acolhendo pessoas que estão nas ruas, dependentes de álcool, drogas, uma noite fria, para que pudesse se tratar. Sorocaba conseguiu sediar aqui e receber a visita no dia 21 do ministro João Roma, ministro da Cidadania, junto com o presidente Marcos Pereira do Republicanos, onde foi feito primeira vez fora de Brasília o Fórum Nacional de Dependência Química, de Política sobre Drogas, e Sorocaba recebeu um investimento bastante importante, pioneiro no país no tratamento dessa rede de dependentes de álcool e drogas. Tivemos a visita do nosso presidente Jair Bolsonaro e mais 3 ministros, a ministra Tereza Cristina, da
Agricultura, o ministro Fábio da Comunicação, o ministro Marcos Pontes da Comunicação. Inauguramos o Centro de Inovação e Tecnologia no Parque Tecnológico, que vai ser o maior, vai ser também o pioneiro no Brasil, investimentos do governo federal, que vai possibilitar trazer indústrias 4.0 para a cidade, capacitar as indústrias existentes no país, gerando emprego, prosperidade para a nossa população. O lançamento do laboratório 5G, que foi feito na Facens também, o primeiro do país. Então, ontem, com o governador, como você disse há pouco, foi anunciado obras de melhorias ali no Hospital Regional Novo, e uma obra que começa semana que vem já, outros investimentos em infraestrutura e saúde. Então, o Sorocaba começa a ganhar um destaque novamente a nível estadual, a nível federal, e credibilidade para a iniciativa privada. Prefeito Rodrigo Manga, conosco ao vivo aqui no Repórter RMS News, no balanço dos 6 meses de administração. Prefeito, todos os nossos formadores de opinião estão presentes para perguntarem ao prefeito. Então, nós vamos dar uma dinâmica grande nessa entrevista para que todos possam participar. Sua pergunta ao prefeito Alberto Cassoni. Bom dia, prefeito. Considerando aí os dados da primeira pesquisa para a segunda, houve uma evolução, considerando os dados da primeira pesquisa, da primeira enquete para a segunda, houve uma evolução muito forte para o excelente. E se nós voltarmos aí para 2017 e 2018, ninguém poderia prever o cenário atual. O senhor já fez um preâmbulo, né, justificando aí o porquê o bom desempenho, mas eu pergunto, como é que o senhor vê o cenário para o ano que vem e para os próximos anos para Sorocaba? Prefeito. Bom dia, Alberto. Parabéns pela pesquisa. Na verdade, como você disse, ninguém esperava que essa pandemia no mundo todo. O que nós estamos fazendo é um trabalho de atuação junto à população, junto às dificuldades que acontecem. Quando acontece uma dificuldade no momento de pandemia como essa, seja numa unidade pré-hospitalar, seja qualquer dificuldade que possa acontecer com qualquer prestador de serviço do município, a gente procura estar presente e trazer, quando a figura do prefeito está presente numa situação de crise, traz uma tranquilidade para que os assuntos acabem se resolvendo, mas para o ano que vem, as expectativas são as melhores possíveis. Como eu disse anteriormente, nós conseguimos um bom problema, né, que é um excesso de arrecadação já nesse primeiro semestre, de 137 milhões de reais, numa redução de 10% na despesa, ampliando os nossos serviços. Então, essa arrecadação, com certeza, que vai aumentar ainda, eu espero que aumente mais 130, então vamos pensar que nós vamos ter aí 260 milhões de reais a mais de arrecadação que vão poder ser colocados no orçamento do ano que vem, porque não significa dizer que a gente recebeu essa arrecadação, a gente já pode gastar. Alguns maneiras a gente consegue fazer para gastar já, mas o grande orçamento é para o ano que vem. Então a gente espera poder ampliar ainda mais a questão da saúde. Nós fizemos um trabalho muito importante no governo federal também, e 2 deputados, o deputado Herculano Passos e o deputado Cezinha da Madureira, enviaram emendas impositivas que nós vamos poder ainda esse ano zerar as filas de exame, consultas e cirurgias, o que vai possibilitar que a gente comece o ano que vem sem fila. E com o hospital sendo construído, com uma rede mais estruturada na área da saúde e com recursos a mais, que com certeza vai priorizar todas as áreas, mas a saúde vai ser o nosso foco principal. Prefeito Rodrigo Manga conosco nesse momento, pedindo para o doutor Edson Vestina que abra o microfone, que deixa abertas as câmeras, por favor, de repente alguma dificuldade que ele está encontrando. Vamos a mais uma pergunta, da nossa equipe de formadores de opinião independente. Repórter RMS News. Repórter RMS News, hoje, balanço dos 6 meses de governo do prefeito Rodrigo Manga. Comigo na nossa bancada de formadores de opinião independente, doutor Luiz Antônio Barbosa. Sua pergunta ao prefeito, doutor Luiz. Prefeito, nesse tempo de pandemia, nós tivemos aí um direcionamento das verbas
para a saúde por uma questão lógica e necessária. Tá? O senhor acha que a partir do ano que vem estaremos aí numa situação de normalidade em que a economia, as verbas aí da prefeitura poderão ser canalizadas para mais setores? Ou o senhor acha que ainda haverá uma tendência de concentrar na saúde e não aí trabalhar com outros setores? Obrigado pela pergunta, pela participação. A gente, como disse, a gente tem tido uma cooperação do trabalho, esse sentimento de confiança na cidade, tem possibilitado investimentos importantes aqui. Observe que a iniciativa privada, todo ano passado, investiu de colocar o dinheiro de fato, 787 milhões em ampliação e construção de indústrias. Só esse ano, nós já passamos 1,5 bilhão. Então, a confiança do empresariado, dando essa credibilidade, é extremamente importante para o governo, e isso tem possibilitado, Oliveira, uma arrecadação maior. Então, por incrível que pareça, mesmo vivendo um ano, um mandato todo de pandemia, nós assumimos já no período de pandemia, as nossas expectativas são das melhores, nós temos certeza, não estou falando aqui por otimismo, estou falando aqui por dados, por números. Nós vamos ter um 2022 melhor do que 2021 aqui na cidade de Sorocaba, sem contar ações que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós criamos o Comitê Regional de Desenvolvimento Econômico, onde está envolvendo todas as cidades. Inclusive, hoje tem eleição, Oliveira, da região metropolitana de Sorocaba. E eu estou disputando essa eleição também. O Comitê Regional, mas independente da eleição, nós já criamos, que vai fazer para que a nossa região possa trabalhar a lei de incentivo fiscal junto. Porque, por exemplo, o que acontece hoje? Uma empresa vem para Sorocaba, quer vir para Sorocaba, não fecha a conta aqui por causa do valor de imóvel, por qualquer outro aspecto externo. Essa empresa simplesmente sai daqui, vai para Ribeirão Preto, vai para outro estado. E esse comitê não, esse comitê falou, para aí, não deu para você vir para Sorocaba, então você vai para Salto de Pirapora, você vai para Salto, você vai para Itu, porque o incentivo nosso é igual. E o contrário também é verdadeiro. Tem uma empresa que quer colocar em Peró, mas em Peró não tem um suporte, a estrutura de uma cidade como Sorocaba, e essa empresa vem através desse comitê para Sorocaba. Nós não vamos mais perder empresa e mão de obra para lugar nenhum. Além disso, nós criamos o CAD, o Centro de Aceleração de Desenvolvimento, que já está atuando. Nós contamos com engenheiros, com técnicos que ficam ali ao lado da Secretaria de Obras, captando recursos do governo federal e estadual, não deixando escapar nenhum real. Nós recuperamos, só do ano da gestão anterior, 22 milhões que estavam perdidos de convênios, e nós já conseguimos mais de 40 milhões de emendas impositivas. Então, Sorocaba vai avançar com essas parcerias, governo federal, estadual e iniciativa privada. Prefeito Rodrigo Manga com a gente aqui no Repórter RMS News. Vamos ver mais uma participação. Caso o prefeito não ouça a pergunta, eu refaço a pergunta para o prefeito. Repórter RMS News. Repórter RMS News, hoje presença do prefeito Rodrigo Manga. Na nossa bancada, a doutora Emanuela Barros, advogada, presidente do Conselho Municipal da Mulher. Sua pergunta, doutora Emanuela, bom dia. Bom dia, Oliveira. Prefeito, a gente sabe que a questão da regularização fundiária é um tema de extrema importância para qualquer município e tem sido uma bandeira de muitos prefeitos. Nós tivemos um avanço da questão no governo Vitor Lippe, um certo retrocesso depois no governo Panúzio, uma tentativa de retomada no governo Crespo, mas é uma bandeira forte do seu governo. Eu queria saber como que o senhor tem encarado a questão da regularização fundiária nos bairros de Sorocaba e principalmente naqueles que têm problemas judiciais. Se o município pode, de certa forma, tentar resolver essa questão, ou se precisa primeiro resolver os problemas judiciais para depois implementar esse plano de regularização fundiária que o município tem divulgado, principalmente em apoio com o programa Casa Legal do Governo do Estado. Como o senhor vê as perspectivas para essa área tão importante para o município? Prefeito Rodrigo Manga, o senhor não ouviu a doutora, não ouviu, né? Mas a pergunta que ela fez, eu posso lhe colocar, é sobre a questão de regularização fundiária. Como tem trabalhado essa questão?
Obrigado também, um bom dia especial à doutora Manuela, que tem um trabalho bastante importante e atuante nessa questão de regularização. Nós fizemos no plano de governo e já fizemos o lançamento em nosso governo do Casa Digna Sorocaba, onde a gente vai regularizar mais de 50 mil famílias aqui na cidade de Sorocaba. Então, nós iniciamos parcerias junto ao governo do estado, já iniciamos a regularização, por exemplo, de bairros como Jacutinga, Itanguá, estamos entregando títulos no Aparecidinha, já entregamos, e vamos entregar mais um pouco no Aparecidinha, Nova Esperança, Brigadeiro Tobias, uma região, enfim, esse projeto é muito importante, além de um recurso próprio nosso também, e a questão do governo federal que tem nos ajudado nessa questão. Outra atenção importante que nós vamos dar, nós vamos criar agora, nós criamos uma fiscalização mais intensificada para que não haja novas invasões na cidade de Sorocaba. Mas essas que já existem, ali encontram famílias, pessoas carentes, nós vamos, dentro da legalidade, buscar todas as alternativas para que essas pessoas possam ser regularizadas ou incluídas no programa habitacional. Nós lançamos o projeto Fora a Regularização, o maior projeto habitacional da história da cidade, que é o Casa Nova Sorocaba, que é onde a iniciativa privada, a prefeitura vai ceder o terreno para que a iniciativa privada construa casas e apartamentos. Já fizemos esse lançamento, serão 7 empreendimentos ainda esse ano que estarão em construção. O primeiro edital vai sair nos próximos 15 dias, estamos aguardando apenas uma aprovação na Câmara Municipal de uma lei de alienação na Câmara Municipal para que a gente já possa dar andamento a esse edital. É um projeto extremamente importante que vai atender a essas pessoas que não têm renda ou moram em área de risco, e também aquela pessoa que paga um aluguel vai ter a oportunidade de estar morando naquilo que é seu, pagando um valor bem menor do que o aluguel. Então, é um programa bastante importante na nossa cidade. Prefeito Rodrigo Manga, balanço dos 6 meses de governo. Doutor Ézio Vestina, sua pergunta ao prefeito, doutor Ézio. Não estou te ouvindo, doutor Ézio. Abra seu microfone, por favor. Ok. Te ouço agora. Sua pergunta. Ouve? Beleza, então tá bom. Prefeito Manga, uma alegria, uma satisfação e uma honra estar podendo conversar com o senhor agora. Eu que fui um entusiasta da campanha do senhor, posso abrir meu voto, fui eleitor do senhor e estou satisfeito com a pesquisa que o Alberto trouxe aqui para nós. Não foi o senhor que veio falando da pesquisa, nós é que apresentamos a pesquisa para o senhor. Então, a verdade é nossa, não é do senhor. Dentro disto que eu estou falando, sou um munícipe, sou um cidadão, sou um eleitor, sou um pagador de impostos municipais e observo uma amplitude o que a administração pública, sob o comando do senhor, vem fazendo. Então, eu vou partir para a área que eu gosto, que eu atuo, que eu entendo, que é a segurança pública. Nós percebemos, sabemos e sentimos que hoje a Guarda Municipal ela tem um papel, eu não vou falar, para até não causar constrangimentos, mas um papel a nível de segurança pública prestada pela Polícia Militar, em termos de ostensividade. Ela não é maior, ela não suplanta, mas ela está a nível. Para nós, cidadão, é muito bom. Temos 2 corporações que fazem o mesmo serviço com o mesmo grau. Eu pergunto ao senhor, até porque eu fiz essa pergunta para um prefeito anterior que acabou sendo cassado e tal, e eu fiquei muito triste com a resposta que ele deu naquela ocasião. E eu sei que não é o pensamento do senhor, é muito diverso, é o oposto. Qual é a intenção da prefeitura em manter, aumentar, recrudescer e implementar mais situações instrumentárias, tecnologia e até, se o caso, pessoal? Prefeito. Primeiro, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho e pelas palavras.
um bom dia todo especial. Nós, assim que iniciamos, nós criamos uma comissão especial formada pelos próprios guardas municipais, com a presença do nosso Coronel Guzmão, que é o secretário de Segurança, onde nós vamos dar alguns encaminhamentos para a estruturação da nossa guarda. Nós estamos trabalhando num primeiro momento a questão da estruturação interna e motivacional dos nossos guardas para que incentive que eles permaneçam no cargo e não haja essa troca. Existem alguns guardas que estão hoje em outras funções. A questão do concurso público que vai sair, então já está sendo elaborado para a gente faça um chamamento de concurso público para que a gente tenha mais homens, até porque muitos deles já estão se aposentando e não está havendo essa reposição, então está havendo uma diminuição do número de guardas em nossa cidade. E nós, durante a campanha, nós fomos conhecer um sistema em Barueri. Eu gosto muito, ontem, inclusive, eu estava falando com o prefeito Furlan, que é sorocabano. É nascido aqui em Sorocaba e ele tem um sistema muito importante lá que chama o COI, o Centro de Operações Integradas, que ele deu uma estrutura fundamental para a Guarda Municipal. O COI é um sistema de monitoramento que ajuda, inclusive com reconhecimento facial. Lá eles têm 487 câmeras de monitoramento com GPS nas viaturas da Guarda Municipal. Eles integram a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Defesa Civil, a Polícia Federal. Quer dizer, ficam todos integrados nesse sistema, com essas câmeras inteligentes, inclusive, que falam com os radares da cidade. Vamos supor que aconteça um roubo de um carro, um furto de um carro, ele passe por um determinado radar e é identificado, automaticamente o sistema aciona o GPS daquela viatura para que ele já faça intercept desse bandido. E mais, quem fez esse sistema lá é a empresa Huawei, que está em Sorocaba. E eu estive visitando eles a semana passada. Nós já iniciamos a PMI, que é o processo de chamamento para que a gente possa fazer essa articulação e implantar esse sistema inteligente aqui, para que vai trazer essa retaguarda para a guarda, esse fortalecimento e esse apoio para a nossa população. Sem dúvida nenhuma vai ser um grande passo aqui na cidade de Sorocaba. E como você disse, a Guarda Municipal tem feito um trabalho tão importante quanto faz a Polícia Militar, merece o nosso respeito, e nós temos que fortalecer eles, dando mais estrutura para que possam continuar trazendo a segurança para a nossa população. Em paralelo a isso, os próprios municipais, e esse já iniciou agora, esse já foi feita a licitação, e vamos começar pelos da educação. Todos eles vão estar com monitoramento de câmeras inteligentes, agora, isso já acontecendo já nesse momento, e nós contratamos também vigias, que vão se apresentar 200 homens nos próximos dias, que vão apoiar a guarda nesses próprios, para que a gente não, mesmo sendo função da guarda, cuidar também dos próprios municipais, mas como você disse, eles têm feito um trabalho tão importante na nossa cidade que seria injusto a gente deixar somente os nossos guardas focando nos próprios e não na população no modo geral. Então eles vão dar essa retaguarda para a nossa guarda municipal, facilitando o trabalho deles. Prefeito Rodrigo Manga, no balanço dos 6 meses de governo, o nosso internauta está ouvindo perfeitamente os nossos formadores de opinião. O prefeito tá sem esse retorno. É muitas vezes a questão da própria internet. Mas eu repasso a pergunta para o prefeito. Vamos para mais um formador de opinião que pergunta ao prefeito Rodrigo Manga. Vamos para mais um formador de opinião? Repórter RMS News. Repórter RMS News, hoje recebendo o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Na nossa bancada, doutor Anselmo Bastos. Doutor Anselmo Bastos, sua pergunta ao prefeito. Olá, Oliveira Júnior, bom dia a você, Oliveira, bom dia a todos aí que nos acompanham no portal RMS News. A minha pergunta ao prefeito Rodrigo Manga se refere à área da saúde, né? Com relação à entrega de insumos, de insulina, né? De fralda, enfim, esses insumos básicos, né? Que eu tenho recebido muita reclamação da não entrega pela questão da prefeitura nesse sentido, Oliveira, da questão dos insumos como diabetes, fralda, né? E outros pequenos insumos que é obrigação da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Prefeito Rodrigo Manga, o
o doutor Anselmo, portanto, pergunta sobre como que a prefeitura está trabalhando essa questão de entrega de insumos, insulinas, fraldas, que há reclamações de que isso não está chegando na mesma velocidade da demanda. Como que está sendo administrada essa questão, doutor prefeito? Abre o microfone só, prefeito, para a gente te ouvir. Ok. Primeiramente, parabenizar o doutor Anselmo, um bom dia especial, e o trabalho importante que ele faz também de atender a população, em especial aqueles que mais precisam. Eu não costumo, nas entrevistas, Oliveira, ficar criticando a gestão anterior, mas nesse ponto eu sou obrigado a falar a realidade. Quando nós assumimos a prefeitura, não havia um contrato sequer de remédios, todos vencidos para a população, todos os insumos vencidos. Então, imediatamente nós fizemos as licitações, inclusive algumas de emergencial para a aquisição desses medicamentos. Hoje nós conseguimos assinar todos os contratos, então, talvez por isso que ainda não conseguimos completar a velocidade, mas todos eles já estão prontos para serem entregues na nossa rede. Um outro fato importante que nós criamos é o Concilia Sorocaba. O Concilia Sorocaba foi um modelo que nós copiamos de tudo. Eu não tenho problema de falar copiamos, porque o nosso governo, eu falo para os secretários, você não precisa inventar a roda. Veja aquilo que deu certo em outra cidade e implante aqui. Porque se já deu certo, já tem meio caminho andado. Então, o Concilia Sorocaba, ele vai ficar ali na Vila Santana, na antiga Secretaria de Abastecimento, está terminando a reforma, inaugura na semana que vem, onde nós vamos ter parceria com a OAB, com a Uniso, nós vamos ter funcionários da Secretaria da Saúde, da Educação, da Fazenda, todos ali. Ele vai ser um gestor de conflitos. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de como que funciona hoje, o doutor Anselmo sabe disso. A pessoa precisa de um medicamento que é de responsabilidade do Estado. O Estado nega, a prefeitura nega, porque é da responsabilidade do Estado. Essa pessoa acha aí um anjo, que é o doutor Anselmo, por exemplo, e ele judicializa isso. Quando judicializa, demora um prazo, alguns por si saúde, chega a demorar até 6, 7 meses para que conclua toda a questão do processo. Depois de 7 meses, a justiça determina que a prefeitura compre o remédio para essa pessoa, mesmo sendo a responsabilidade do Estado. Aí a prefeitura compra o remédio, paga os honorários advocatícios, os encargos judiciais. A pessoa ficou 7 meses esperando, a doença daquela pessoa piorou, porque ela ficou sem medicamento. O Concilia vai acabar com isso. Então, a partir do momento que essa pessoa procurar, o Concilia faz a aquisição, faz a intervenção do Estado. Se o Estado não fizer, dá esse remédio para a população e judicializa com o Estado. O Estado vai cumprir a responsabilidade que tem com a população aqui. Prefeito Rodrigo Manga, no balanço dos 6 meses de governo. Ô prefeito, como tem sido aí? Você que tinha total liberdade na Câmara, corredores da Câmara, andava tranquilamente, de repente você pega toda essa estrutura e num ano, inclusive, fantástico, né? Que a prefeitura completa 40 anos. Como tem sido esses primeiros dias seus aí na prefeitura? Oliveira, eu só tenho a agradecer a Deus, eu agradeço todos os dias pela oportunidade de ter essa missão de cuidar de uma cidade tão importante como a nossa, de um povo tão maravilhoso. Às vezes eu chego na prefeitura, Oliveira, é algo mais espiritual, falando, independente de religião, a gente sabe que existe um Deus que está atrás de tudo, eu falo assim, poxa, eu nem imagino como que tudo isso está acontecendo. Mas a gente mantém a humildade, o trabalho da mesma maneira. Toda sexta-feira e sábado eu estou nos bairros visitando a população. Nós estamos terminando a reforma do teatro, eu vou voltar a atender a população toda quarta-feira, como fazia enquanto vereador, para ouvir a população. Eu acho que as pessoas falam, pô, Manga, você não cansa, domingo a domingo. Eu entendo que é uma missão, a minha esposa também entende assim, então colabora muito com isso. É algo extremamente importante. Eu quero poder encerrar essa missão como prefeito da cidade de Sorocaba, olhando para trás, falando, poxa, eu fiz o meu melhor, eu fiz aquilo que a população esperava, eu não pensei 2 vezes em agir, e esse tem sido o nosso objetivo. Mas é algo gratificante, extremamente feliz com tudo isso, mas sempre com o pé no chão, lembrando que o mais importante de tudo é fazer com que a gestão pública chegue na ponta, que é aqueles que mais precisam.
Prefeito Rodrigo Manga, nós temos aí alguns minutos pela frente, eu só peço para a Fernanda nos orientar, que a gente teve um atraso aí, mas a gente vai tentar compensar isso aqui rapidamente para liberar o senhor que administra uma cidade de 600 mil habitantes, né? Então, eu só peço a sua compreensão porque o dia é importante, né? Foram muito importantes. Mas eu vou registrar aqui, o Diogo de Moraes, parabéns, prefeito, por sua gestão, ok? Nas nossas redes sociais. Dona Maria do Carmo Bismara, esposa do Dr. José Rubens Bismara, que faleceu, diretor da Rádio Cacique, mandando também bom dia para você. Um abraço para ela. Aliás, ela falou, mandou aqui que tem um carinho muito especial por você, que no momento que... E eu por ela. Viu? Então ela tem esse carinho. Dona Maria mandando aqui, o Diego está assistindo, parabéns, prefeito. Um abraço para o Diego. O secretário Tiago da Guia, seu secretário da Habitação, sempre está com a gente aqui. Ele diz, doutora Emanuela Barros é uma parceira do governo na regularização fundiária, sempre nos auxiliando nas áreas com demandas judiciais e temos compromisso na SEAB de contribuir nas mediações. O que eu achei legal é o seguinte, o Tiago, o da Guia, o secretário, ele faz essa declaração. Tá me ouvindo aí, prefeito? Sim, tô ouvindo. É que você ficou durinho aí, eu falei, será que continuou? Ele ficou durinho ali, eu fiquei preocupado com esse frio. Então, muito legal. O Tiago elogia a doutora Emanuela, ela que tem uma militância de esquerda forte, né? Você, na tua fala, classificou o Anselmo Bastos como um anjo, né? E a gente tem visto isso. Você está quebrando barreiras nesse momento em que a gente vive uma polarização tão idiota nesse país. O teu governo não consegue linkar esse cenário externo dentro do dia a dia. Você ontem estava em São Paulo com o Vitor Lippe do PSDB, com a Maria Lúcia Amari, e isso é muito importante, viu, prefeito? Parabéns, ok? Obrigado, Oliveira. Vamos fazer o seguinte, vamos correr rapidinho aqui. Como eu disse, o prefeito de repente está com dificuldades para ouvir, mas os nossos formadores de opinião, mas eu vou repassando as perguntas para ele. Se na Globo acontece isso, vez ou outra, você já deve ter feito entrevista com os nossos amigos da Rede Globo, né, da TV Tem, eles falam, o âncora do estúdio perguntou, eu vou repassar a pergunta para você, é o mesmo que eu vou fazer aqui, viu, prefeito? Vou fazer aqui também no portal RMS News. Vamos para mais uma pergunta. Quem que chega aí? Quem que vai entrar na linha agora? Repórter RMS News. Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Prefeito Rodrigo Manga, hoje nos 6 meses de governo, administração municipal, num balanço geral, com os nossos formadores de opinião independente. Doutora Marina Elaine Pereira compõe essa bancada, ela que é advogada, especialista em compliance, foi secretária da saúde do município, ouvidora pública. Sua pergunta ao prefeito, doutora Marina. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Eu gostaria de saber do prefeito Manga, tendo em vista aí já o período, né, de governo da nova gestão, qual é o protocolo em termos de saúde pública para as pessoas que contraíram o Covid e não têm posteriormente esse acompanhamento? A gente sabe que o Covid deixa várias sequelas até algumas vezes despercebidas, mas que necessita, né, de um acompanhamento médico entre vascular, o médico pneumologista, o médico cardiologista. A gente viu que algumas sequelas também acometem o coração. E eu gostaria de saber qual é o protocolo de saúde pública para Sorocaba com relação aos pacientes pós-Covid, tendo em vista aí que praticamente 10% da população contraiu o vírus. Prefeito, não ouviu a Marina? Não. Mas eu te passo. Ela pergunta sobre o protocolo para pacientes pós-Covid. Como fica essa situação? Existe um trabalho da prefeitura nesse sentido? Porque são muitas as sequelas que a Covid-19 provoca. E ela quer saber se a prefeitura já se prepara para esse momento. Existe um acompanhamento desses pacientes que passam, principalmente aqueles que acabam se agravando nessa questão terrível que é dessa doença que tem aí ceifado vidas
não só em nossa cidade, mas em todo o país. Acho que chegou um momento da pandemia que todo mundo tem perdido um ente querido, um amigo, uma pessoa muito próxima. A primeira preocupação nossa foi estruturar toda a rede. O que nós fizemos? Nós investimos todos os nossos recursos nas nossas UBSs, nas nossas UPHs e nos nossos próprios hospitais, num contrato de que, após passar essa questão do Covid, essa estrutura vai ficar para Sorocaba. Por exemplo, a UBS do São Guilherme vai ter rede de oxigênio, respiradores, UTIs, coisa que não tinha naquela unidade, e vai poder atender melhor aquela população. A mesma coisa o PH da Zona Oeste, a UPA do Éden, enfim. Toda essa estruturação nós estamos fazendo nas nossas redes próprias. Só que os pacientes que acabam ficando num grau de dificuldade maior, existe o acompanhamento da rede pós-internação. Então, essa pessoa ela sai e ela vem para o sistema da rede, das nossas UBSs, dos especialistas, para que façam o acompanhamento, porque realmente algumas pessoas ficam com sequelas e precisam de um tratamento especial da questão da saúde. Correto, prefeito, com a gente, Rodrigo Manga. Ô, prefeito, você, na sua fala aí, faz tempo para que eu tenha essa pergunta para você. É particular, mas é uma pergunta que me faz bem. Durante todo o seu período como vereador, você sempre que ia na rádio, você ia acompanhado do seu pai. Cadê seu pai? Faz tempo que eu não vejo. A pandemia, primeiramente a pandemia acabou afastando esse convívio. Meu pai... Todas as sessões ele participava comigo sempre. Tem a sessão que eu não ia, ele ia. E logo depois que a gente assumiu a prefeitura, já estava em pandemia, ele passou por um problema de saúde também, Oliveira, uma metástase que acabou tendo, graças a Deus. Eu quero agradecer aí o Dr. Júlio Martinez e toda a equipe que agiram rapidamente e ele conseguiu se recuperar, mas ainda faz o processo de quimioterapia, mas devido à pandemia ele está mais tranquilo na casa dele, mas ainda me aconselho com ele, ainda ligo para ele, ainda falo, pai, falei bem na entrevista, não falei? Porque ele sempre foi um conselheiro, uma pessoa que gosta de acompanhar, e um herói que eu tenho, viu, Oliveira? Não, você sabe do carinho que eu sempre tive pelo teu pai, sempre com a gente, ele ia, sentava quietinho lá no estúdio, né? Sim, sempre no mesmo lugarzinho. E sempre muito respeitoso com a gente. Transmito o nosso abraço, viu? Para o seu pai. Será dado. Transmito um abraço. Nós temos mais 2 perguntas aqui. Vamos lá para mais 2 perguntas dos nossos formadores de opinião. Repórter RMS News. Balanço dos 6 meses do governo Rodrigo Manga. Prefeito conosco hoje, ao vivo. Dr. Claudinei Fernando Machado, sua pergunta ao prefeito. Olá, prefeito. É um prazer estar aqui nesse programa alusivo aos seus primeiros 6 meses de governo, ao qual eu lhe parabenizo. E dentro dessa situação eu lhe pergunto, o que tem sido a sua maior oposição? É efetivamente a pandemia ou a conduta de alguns vereadores contra a instituição da Escola Cívico-Militar de Sorocaba? O doutor Claudinei fez uma pergunta aí para te provocar agora no aspecto político. Qual tem sido a sua maior oposição, né? Na Câmara aí, e entre seus vereadores em si, ou a questão aí desses vereadores em relação à questão da implantação da Escola Cívico-Militar? Então, em tese eu coloco, como tem sido a sua relação com a Câmara e como você tem enfrentado essa questão da Escola Cívico-Militar? Oliveira, a gente tem, como você disse agora há pouco, a gente tem buscado uma linha de trabalho e um discurso, e daí na prática, nesse sentido, que o nosso partido, depois da eleição, é Sorocaba. Então, como você disse, o exemplo melhor aí da deputada Maria Luciana, ela foi nossa concorrente nas eleições e hoje tem sido uma grande parceira da cidade, trazendo recursos. Nosso líder de governo é do PSDB, é o vereador João Donizete. Outros vereadores, como Rodrigo do Treviso, por exemplo, que teve com a candidata Jaqueline Coutinho, hoje ele faz parte da nossa base. Então, a gente tem trabalhado, e aqueles que não fazem parte da nossa base, eles também têm o respeito do governo. Então, não existe aqui lista negra, olha, não vai atender o vereador A, B, C ou D. Pelo contrário, a Iara tem um papel de oposição.
é questão partidária, pontual. Mas ontem ela estava com o secretário de Planejamento lá no Campolim, que ela precisava ver mais, o secretário foi com ela, porque nós entendemos que o vereador, ele representa, ele é o agente político mais próximo da população. O vereador representa a população em si. Então, quando ele faz um pedido, ele não está fazendo um pedido para ele está fazendo um pedido para aquele bairro, fazendo um pedido para a comunidade, para a sociedade como um todo. Então, os vereadores têm esse acesso. E isso tem trazido para nós uma reciprocidade que a Câmara tem sido parceira. Tudo isso que tem acontecido, a Câmara tem ajudado, projetos importantes, todos os projetos foram aprovados na Câmara, existem discussões, existem os ajustes, e a gente também dialoga bastante com eles. Tem que enaltecer o trabalho do secretário Luiz Henrique Galvão, que também tem sido muito habilidoso, atencioso com os vereadores, conversando nesse sentido, mas a ideia nossa é essa amplitude em geral. Você vê, o Bolsonaro esteve aqui semana passada, eu estive ontem com o governador do estado, porque é bom para a cidade, é importante, estamos juntos, vamos cuidar da cidade. Esse tem sido o nosso papel. Em relação à escola cívico-militar, é um desejo do governo implantar, ela foi feita a intenção dela na gestão anterior. Existe um artigo da escola cívica, da lei federal, que ela fala que a escola cívica ela tem que ser implantada nas escolas de ensino fundamental 2, e o outro artigo fala que ela tem que ser escola que tem que estar em vulnerabilidade e o IDEB baixo. Só que na nossa cidade, todas as escolas de ensino fundamental 2 são excelentes. Escolas que têm IDEB alto, que são aquelas 5 escolas, o Getúlio, Leonor, Mailasque, enfim, Aquiles, aquelas escolas que fazem já um trabalho bastante importante. Então, baseado nisso, a vereadora Yara protocolou no Ministério Público, o Ministério Público acatou, entrou com representação e impediu nesse momento que a gente implantasse a escola cívica. Nós estamos recorrendo na Justiça e vamos recorrer em todas as instâncias para que a gente possa ter, também tendo que o ideal seria em outra escola, mas como a lei federal diz que tem que ser escola fundamental 2, então é importante a gente implantar. Nós estamos construindo uma nova escola no Parque São Bento, que nós queremos também que essa escola já inicie como escola cívico-militar, seria a segunda ou a primeira, em caso da gente não conseguir recuperar essa judicialmente. Prefeito Rodrigo Manga, temos mais uma pergunta externa, depois eu vou voltar para uma pergunta de cada um dos nossos formadores, tanto o Alberto Cassoni como o Dr. Vistina, para a gente finalizar. Vamos lá, portanto, agora a mais uma pergunta. Agora, quem é que pergunta agora é o professor Marcos Canhada, é isso? Professor Marcos Canhada, vamos à pergunta do professor. Repórter RMS News. Repórter RMS News recebe hoje o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Balanço dos 6 meses da administração do prefeito. Na nossa bancada também professor Marcos Canhada, economista, professor da Unisifatec. Professor Marcos Canhada, satisfação imensa, sua pergunta ao prefeito Rodrigo Manga. Oliveira Júnior, satisfação estar com você. Satisfação estar aí com o prefeito Rodrigo Manga, da nossa querida cidade de Sorocaba. O questionamento ao prefeito vai no aspecto da pesquisa e inovação. O Brasil, um país desenvolvido, investe aí cerca de 1,5% do PIB em pesquisa e inovação. Países desenvolvidos investem cerca de 4,5% do PIB em pesquisa e inovação. Sorocaba, tradicionalmente, vem evoluindo como uma cidade tecnológica, como uma cidade desenvolvida por conta de uma trajetória construída aí ao longo de algum tempo. A minha pergunta vai no seguinte aspecto: o que o prefeito pode fazer nesses próximos anos, agora que tem tomado contato aí com a máquina, com os recursos, nesse aspecto? Como é que a gente pode crescer em pesquisa e inovação, que é o caminho para o desenvolvimento, né? Os países que estão experimentando desenvolvimento econômico estão investindo em pesquisa e desenvolvimento. Então, a minha pergunta vai nesse sentido: como é que a gente pode melhorar isso dentro de uma cidade que já navega em pesquisa e inovação? Nós temos um parque tecnológico bastante atuante, diferenciado na cidade, mas o que mais que nós podemos fazer, que diferenciais que nós podemos trazer para aí os próximos anos, para que a gente possa continuar a fazer com que a nossa querida Sorocaba continue a crescer?
Pesquisa e inovação é o que pergunta o professor Marcos Canhada ao prefeito Rodrigo Manga. O que Sorocaba tem feito nesse sentido? Ou seja, cidades, países desenvolvem tendo como base a pesquisa e inovação. Sorocaba está nesse caminho? Perfeito? Sem dúvida. Inclusive, a vinda do ministro Marcos Pontes, ele veio 3 vezes já esse ano aqui em nossa cidade, trabalhando em parceria com a Facens e com o Parque Tecnológico. A inauguração desse centro de excelência em tecnologia é algo real, né, que o presidente veio aqui para inaugurar, onde nós vamos desenvolver aí tecnologias não só para a nossa região de Sorocaba, mas para todo o país. A questão do 5G também na Facens, foi inaugurado um laboratório 5G pelo ministro Marcos Pontes, um ministro, por sinal, que eu peguei um contato muito importante, uma amizade com esse ministro, que é o astronauta Marcos Pontes, que é uma referência nessa área. Sorocaba, vamos falar um pouco de tecnologia na área da saúde. O Ministério está desenvolvendo uma vacina 100% brasileira, que essa vacina vai ficar para as vacinações que vão acontecer anualmente pós-pandemia, e ela está passando na segunda fase agora de testes da Anvisa, e liberando esses testes, que devem acontecer em no máximo 15, 30 dias, Sorocaba vai ser beneficiada por uma boa parte dessas vacinas, que vai praticamente zerar a vacinação de toda a nossa população. Um presente que nós recebemos aí do presidente Bolsonaro e também do ministro Marcos Pontes, e esse elo com o governo federal é extremamente importante para que a gente venha desenvolver tecnologia e inovação aqui em nossa cidade. Prefeito Rodrigo Manga, ao vivo aqui no Repórter RMS News. Deixa eu abrir agora, doutor Érzio Vestina, sua pergunta ao prefeito Rodrigo Manga. Abrindo os microfones, doutor Érzio. Prefeito, a gente vem percebendo, desde o começo do governo do senhor, o senhor tem uma ligação, um link, uma proximidade com o governo federal. Quer porque o senhor mesmo já visitou Brasília, quer agora que o presidente esteve em Sorocaba, o senhor esteve muito próximo dele, quer ainda porque o secretário de saúde do senhor, ele é suplente de deputado federal do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Então, tudo isto traz para o senhor uma proximidade com a presidência da República, com o presidente da República. Isso tem sido bom para a nossa cidade? O senhor poderia dar um pequeno exemplo de um ganho para a cidade, não do senhor, mas para a cidade, dessa proximidade? É muito importante isso, até porque esse relacionamento acaba abrindo portas dos ministérios. Há 20 dias atrás, eu estive em Brasília, por exemplo, e fui recebido lá pelo ministro João Roma, que optou em fazer esse evento aqui em Sorocaba, esse Fórum Nacional, iniciar esse modelo pioneiro de tratamento de dependência de álcool e drogas. A ministra Damares nos recebeu e entregou para a gente algo que chama Palácio da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, onde vão unir todas as estruturas, Sorocaba vai ser contemplado, toda a estrutura de uma mulher que é violentada, você tem que ir na delegacia, da delegacia tem que ir para o ML, do ML tem que ir para um psicólogo, e às vezes ela não tem nem o dinheiro do passe, porque ela é totalmente dependente do marido. Essa estrutura vai ser toda contemplada nesse local. A estruturação também do Conselho Tutelar, custeado pelo governo federal, a questão do INSS, que vai atender nas casas do cidadão, beneficiando a população que precisa, às vezes acaba tendo uma dificuldade muito grande, fica em filas enormes, agora vai ter essa facilidade na casa do cidadão. A questão nós vamos ter ambulâncias, nós vamos receber 8 ambulâncias do SAMU. Por que Sorocaba não recebe há 8 anos ambulância? Por quê? Já foram algumas vezes que presidentes vieram aqui em Sorocaba para uma empresa que fabrica as ambulâncias e entrega 200 ambulâncias, nenhuma fica para Sorocaba. Por quê? Porque existia uma prestação de contas não feitas no governo lá atrás.
antes do Vitor Lippe, antes do Panunzio, um erro. Não é culpa dele, não é um técnico que foi feito e não conseguia consertar isso. Então, quando numa oportunidade que nós fomos lá, o presidente abriu as portas e, na época, o ministro era o Pazuello, que conseguiu resolver para a gente essa questão, e agora Sorocaba será contemplada com 8 ambulâncias do SAMU, que vai diminuir a ideia é reduzir em, no máximo, 10 minutos o atendimento-resposta de uma ambulância com a chegada dessas 8 ambulâncias, que vai suprir até mais do que a necessidade nossa. Nós vamos abrir edital nos próximos dias do Hospital Municipal, que vai ficar na Zona Norte, que vai contar com recurso federal. Então, o relacionamento na esfera do governo federal é extremamente importante, assim também como no governo estadual. E a gente tem construído isso para que Sorocaba seja beneficiada com todos esses recursos, que Sorocaba, acima de tudo, ele volte nesse protagonismo que é. Para você ter uma ideia, a da ministra Damares falou assim, Manga, mas Sorocaba tem o quê? 80 mil habitantes? Falei, não, tem quase 800 mil. Quer dizer, Sorocaba é uma das cidades mais importantes do país, a gente precisa, entre aspas, vender a cidade, mostrar que nós somos a capacidade da nossa região para que a gente venha ter esses recursos baseado no peso político e no peso da população que a cidade tem. Alberto Cassoni, sua pergunta ao prefeito. Prefeito, eu vou aproveitar a pergunta do doutor Claudinei, as considerações da pergunta do doutor Ézio e a sua palavra de protagonismo para expor a minha. Nós passamos aí, no meu entender, anos e anos assumindo o protagonismo através da vitimização. A culpa é desse, a culpa é do outro país, a culpa é daquele país, é sempre agora. Eu acho que é chegado o momento de assumirmos a importância pelo protagonismo por fazer. Eu até havia feito um comentário que os prefeitos, como o senhor, que estão sendo bem avaliados, são aqueles que arregaçam as mangas e vão para a frente de batalha. Como o senhor vê esse processo, essa mudança aí, dessa cultura da vitimização e para essa cultura que está se tentando implantar aí de assumir o protagonismo e fazer as coisas? É extremamente importante. Como eu disse, quando nós assumimos, existia uma série de problemas. Eu não poderia ficar... problema do governo tem um rombo de tanto, tinha isso. Não, a gente assumiu uma cidade sabendo que tinha um problema e a gente tem que buscar as soluções. Então, a gente tem passado esse mesmo espírito, essa mesma visão para os secretários, para que busquem alternativas. Um caminho bastante importante que nós buscamos foi a parceria com a iniciativa privada. Vou dar um exemplo para você, Alberto. O OBS do Jardim Rodrigo, ela foi construída em cima de um lixão e ela tem que ter um contrato de gás, um contrato que tira o gás para que não haja uma explosão. E aquele contrato estava vencido há 6 meses e nós assumimos, começou a ter tremores naquela unidade. Então tivemos que tirar ali os profissionais, tirar os equipamentos, mandar para uma outra UBS e conseguimos fazer o contrato rapidamente daí do gás novamente para trazer segurança. Só que tudo isso causou um problema na UBS que gerou um custo de reforma de 403 mil reais. E isso, se fosse no caminho comum, no caminho de fazer uma licitação para que isso acontecesse, isso ia demorar muito tempo por causa da burocracia da cidade. Então, nós entramos em contato com o Ciesp, eu quero agradecer o Erli do Ciesp que nos ajudou nisso, e o Grupo Schaeffer custeou totalmente a reforma daquela unidade que vai ser entregue nos próximos dias. Então, o lema é a gente buscar alternativas, não entrar nessa briga, nessa confusão de ideologias, pensar na cidade de Sorocaba como um todo, e eu acredito, assim como o senhor, que aqueles que têm agido dessa maneira têm conseguido aí o carinho da população, o apoio popular. Aí, prefeito Rodrigo Manga, estamos aí, nós 4, juntos neste momento, eu, você... Ézio Vestina, Alberto Cassoni, dividindo câmera. Esse é o portal RMS News. Obrigado pelo foco que o senhor tem dado na sua administração de valorização das redes sociais. Eu já disse para você, lá quando você anunciou a Fernanda Buratini como secretária de comunicação, que você acertou, como diz, acertou na mosca.
né? É uma pessoa que tem trânsito livre, aberta e que tem feito esse trabalho, interagindo. Ela não trabalha apenas com a chamada grande mídia, ela trabalha com as mídias alternativas. Isso é muito legal. Ela praticamente assimila aquilo que você tem trabalhado ao longo de todo o período. Porque se não fosse as redes sociais, você teria um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque você tem esse espaço. Então, quero agradecer a sua administração, a confiança em estar conosco aqui nesse dia. Colocamos o nosso portal sempre à disposição. Nesse momento, esse conteúdo está sendo distribuído para mais de 100 mil pessoas na cidade de Sorocaba, 100 mil internautas, portal RMS News, transmissão simultânea pelo YouTube, pelo Facebook e diretamente na página do nosso portal e também na parceria com a página Legitimidade Sorocabana, transmitindo para esse grande público. Feito isso, eu pergunto para o nosso encerramento. Avalie um ponto positivo da sua administração, eu sei que tem muitos, e avalie um ponto negativo que você pretende agilizar para que possa atender a expectativa de todos. Bom, um ponto positivo, eu acho que é essa questão de estar perto da população, de estar enfrentando os problemas, não fugindo dos problemas e tentando buscar as soluções para os mais variados desafios que existem na cidade de Sorocaba. Eu acho que isso tem feito toda a diferença, o secretariado tem entendido isso. E eu acho que isso que tem puxado aí, esse trabalho árduo de domingo a domingo e motivados, os secretários trabalham motivados em tentar reconstruir a nossa querida cidade de Sorocaba. O ponto negativo, Oliveira, eu acredito que é o tempo que você demora para você conhecer as estruturas todas da máquina pública, né? Então, você tem uma vontade, você quer fazer as coisas mais rápido, mas a máquina pública, ela demora e você tem que ir entendendo os caminhos, mudando as peças para que você consiga trazer mais agilidade. Uma licitação chega a demorar 6, 7 meses. É algo que causa uma angústia muito grande. Você com recurso para fazer, tendo problema para resolver e você não consegue fazer, mas é algo que a gente tem ajustado isso, trazendo mais agilidade e logo a gente vai superar esse desafio. Correto, prefeito. Só uma outra questão. Vamos lá. O BRT. O que você fala do BRT? O BRT é uma realidade na cidade de Sorocaba. Ele já não tem como voltar atrás. Ele, se pudesse optar lá atrás, optaria por não fazer o BRT, por ter outras prioridades. Mas ele é uma realidade. A população gosta do BRT e nós vamos começar agora a linha do Zona Oeste de uma maneira diferente. Então, nós não vamos fazer mais igual foi feito na Itabuvu e na Ipanema, que para toda a avenida. Nós vamos fazer um pedaço, faz uma quadra, termina, faz outra, para que a gente não dificulte o trânsito e nem o comerciante perca a oportunidade lá. E isso vai ser importante. É importante dizer que o BRT tem ajudado também nas parcerias com a iniciativa privada. O BRT que custeou, fora do contrato por doação, toda a reforma, toda a revitalização do Habiteto. O Habiteto é um bairro que estava abandonado, existe um índice de jovens nos vícios, e as quadras foram reformadas, as ruas, as praças, academia ao ar livre, vamos começar um trabalho cultural muito importante lá. Então, é uma empresa que foi parceira do município no momento que a gente precisou. Prefeito, obrigado pelo carinho, obrigado por nos atender. Por outro lado, já fale com a Fernanda aí que nós estamos colocando à disposição mensalmente para o senhor estar com a gente aqui. Ótimo, poderíamos deixar uma data pré-definida, vamos combinar com a Fernanda isso, eu acho importantíssimo. Tá bom, se você assinou, a Fernanda já tinha sinalizado, é muito bom, vamos fazer essa primeira entrevista, Oliveira, de 6 meses? Não, vou fazer. Fica semanal, mensal, a gente já fica combinado tal data e faz. Legal, posso fechar com a Fernanda então? Pode, fecha com a Fernanda. Mensalmente aí, prefeito. Aliás, terminou a entrevista, tá? Mas eu vou te dizer o seguinte: um dia o Manga chegou lá me ligou, Oliveira, eu preciso falar com você. Eu tinha pouco contato com o Manga, mais de corredor de prefeito de Câmara, né? E daqui o Manga chegou na Rádio Cacique, o Júnior Bismarck falou: atenda o prefeito.
Daí fui lá atender o Manga e falou, Vira, eu preciso... Olha, pouca gente sabe essa história, hein, Manga? Eu preciso fazer alguma coisa na área de combate, ou seja, de apoio às pessoas dependentes químicos. Mas o que você quer, Manga? Eu preciso de um horário, eu preciso falar. Né? E daí nós fomos trabalhando ali, rápido, eu tive 3 reuniões com o Manga, com o Júnior Bismara e colocamos ali o Manga num Cadec, né? Eu praticamente vi nascer, daí o Manga, quase no dia eu vou contar uma historinha aqui, quase no dia de estrear o programa, o Manga falou assim, nós conversando, qual vai ser o nome do programa? O Manga falou, rapaz, eu não sei. Eu falei, posso dar uma sugestão? Ele falou, claro, Força para Vencer. É isso mesmo, Oliveira. Não foi isso? Foi. E, senhores, posterior a isso, muito pouco eu nunca me reuni com o prefeito Rodrigo Manga a partir daí, apenas acompanhando o seu trabalho. Sucesso! Parabéns. Obrigado, Oliveira. A enquete mostra aí o resultado do seu trabalho. Acho que você tem feito um diferencial na questão de tirar essa barreira que a gente tem visto de polarização, porque a cidade precisa ter um diferencial e talvez um dia, né, uma construção, você possa pegar esse modelo daquilo que você está fazendo em Sorocaba e levar para outras esferas. Um abraço, obrigado, prefeito. Então agora já está firmado, mensalmente, ok, prefeito? Obrigado, Oliveira, obrigado, doutor Ezio, doutor Alberto, todos que participaram, todos que estão acompanhando essa transmissão, uma alegria muito grande. Estaremos aí mensalmente prestando contas do nosso serviço, aproveitando esse espaço tão importante para a gente falar o que é melhor para a população. Forte abraço a todos. Agradeço. Oi, doutor Ezio. Um milésimo de segundo. Vai lá. Eu lembro que eu tive num culto, o meu sobrinho é da mesma igreja do Manga, lá no Central Park, e onde o Manga casou, inclusive. Foi. E lá nós estávamos conversando na saída do culto, e surgiu um assunto, e eu vou perguntar para o Manga, qual é a diferença entre ser a pedra e ser a vidraça? É muito grande quando a gente está de um lado ou do outro? Olha, é uma diferença grande, mas como a gente tem tentado compensar isso, Zé? Enfrentando o problema. Então, esses dias aconteceu um problema no PH da Zona Oeste. O pessoal não estava tendo entendimento de pagamento, não podia pagar, a empresa não conseguia resolver, o secretário não conseguia resolver. Eu falei, estou indo aí. Nós ficamos até 11 horas da noite lá, conversando com os médicos, com os enfermeiros, com a instituição, com a secretaria, para ajustar isso. Eu acho que o grande desafio agora é enfrentar os problemas, buscar soluções e alternativas para que a gente possa fazer Sorocaba caminhar num período de paz e prosperidade para o nosso povo. Prefeito, responde. Desculpa, Oliveira. O que é isso, Vestina? Agora é a hora o prefeito ficou 1 hora com a gente aqui conversando, agora é a hora realmente da gente fazer essa final. Alberto Cassone ali. Prefeito, um abraço para o senhor mais uma vez. Muito obrigado, mensalmente, aqui no portal RMS News. É isso aí. Obrigado, prefeito. Obrigado. Forte abraço a todos. Obrigado a vocês. Mande um abraço para sua esposa, a primeira-dama Cirlange, que sempre está aqui com a gente conversando, ok? Será dado. Um forte abraço. Olha que cena bonita, esse cenário aqui final do RMS News. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte... Vamos fazer o seguinte, tá aí, né? Esse cenário, permaneça 1 minuto aí, prefeito Rodrigo Manga com a gente, pra gente finalizar essa edição do Repórter RMS News. Doutor Ezio Vestina, eu não vou nem fazer perguntas para vocês posterior a isso, porque nos próximos dias todos vocês vão ter oportunidade de comentar. Eu acho que o melhor cenário para nós, para o jornalismo do Repórter RMS News, é terminar com mais esta grande reportagem, essa entrevista dos 6 meses do governo Rodrigo Manga, ao vivo aqui conosco, analisando os principais assuntos. A todos os nossos formadores de opinião, comigo aqui presente também, Alberto Cassone, Ezio Vestina, obrigado pelo carinho. Repórter RMS News, compromisso com a verdade. Eu falo bom dia, você termina, prefeito. Bom dia a todos. Seu bom dia, prefeito. Bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigado. E vamos juntos aí resgatando o orgulho do cidadão sorocabano.
Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade.